Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Bom dia mesmo, Lúcia Sena, irmã Terezinha. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Bom dia você que está ao vivo e bom dia você que vai vir outro dia e em outro horário. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória. Aqui, amados, estamos nós em mais uma segunda-feira para a glória do Senhor Jesus, mês de setembro. Hoje a cor é amarelo para lembrar as pessoas, alertar as pessoas acerca do suicídio, que tem sido muito. Mas setembro também é o mês da nossa independência no Brasil. Mas o que eu quero tratar com você hoje está no capítulo 14 de Números. É uma pergunta, Luciene Costa, pergunta que não quer calar. Até quando? Foi a pergunta que Deus fez ao povo de Israel no livro de Números, capítulo 14, versículo 11. Diz assim, disse o Senhor Deus a Moisés, até quando? Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, até quando? É uma pergunta que Deus fez ao povo. Deus fez a Moisés. E nós vamos ver que essa pergunta, outros momentos na palavra de Deus, Deus fez perguntas desta natureza. O que levou Deus a fazer essa pergunta a Moisés? É porque o povo estava murmurando. No capítulo 13, nós vimos que Moisés enviou 12 espias. Ao voltarem, 10 deram um relatório negativo. E esse relatório negativo trouxe medo para o povo. Só Josué e Caleb que falaram, olha, é verdade tudo isso aí que eles estão falando, mas é verdade também que Deus é conosco. Mas o povo foi tomado pelo medo. E no versículo 1 a 3 aqui, de Números 14, se você ler, você vai ver que o povo começou a murmurar e começou a chorar. Eu quero dizer para você que, infelizmente, isto acontecia no meio do povo de Israel. E como é que começava? Começava por causa de uma pessoa. Uma pessoa murmurava e espalhava no meio do povo de Israel. Gente, olha que era 1 milhão de pessoas aqui, tá? Não era um povozinho, não, era muita gente. Às vezes não é isso que acontece no seu trabalho? Não é isso que às vezes acontece na igreja que você congrega? Quantas igrejas hoje em dia estão até fracassadas por causa disto? Quantas famílias, até família também, tem família também arrebentada, destruída por causa disso. Alguém, como diz o ditado, alguém levanta a lebre, alguém começa a murmurar e aquela murmuração espalha. Foi isso que o povo de Deus fez. Então chegou um momento que Deus falou assim, até quando vai ser assim? E nós vimos essa pergunta, Deus fazendo essa pergunta em outras ocasiões também. Até quando viverei? Segundo Samuel 19:34, envolvendo lá a vida de Saul, Davi, aqueles episódios, Deus perguntou, vem cá, até quando? Depois aqui, ó, não crerão em mim, Números 14, 11, Deus pergunta, até quando? Esse povo, eu opero tantos sinais, tantas maravilhas, e até quando esse povo não vai crer em mim? Depois nós vemos em 1 Reis 18, 21, Deus fazendo a seguinte pergunta, oscilareis entre dois pensamentos? Vocês vão ficar oscilando entre dois quando o povo de Israel estava para tomar uma decisão a quem servir, se a Deus ou a Baal. Deus faz a pergunta, vem cá, até quando vocês vão ficar aí oscilando entre dois pensamentos? E depois, Provérbios 1, 22, Deus faz essa pergunta também, ó. Queres ser nécios? Vem cá, você quer ser nécio? Você quer ser incrédulo? Olha a pergunta que Deus fez.
Você quer ser nécio? Você quer ser um incrédulo? E depois nós vemos também Deus fazendo uma pergunta em Provérbios 6:9. Ficarás deitado? Ali para o preguiçoso, né? Até quando ficarás deitado? E também Êxodo, capítulo 10, versículo 3, nós vemos também essa pergunta. Recusarás humilhar-te? São perguntas que Deus faz para despertar a nossa fé. Hoje Deus nos faz essa pergunta. Até quando? Até quando? O que você tem buscado a Deus? Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas atitudes? Como é que está a sua postura diante de Deus? Deus faz a pergunta até quando? Ou seja, qual é a sua necessidade? No caso aqui, nós vimos várias situações. Até quando você vai ficar murmurando? Até quando você vai ficar em dúvida? Até quando você vai ficar inerte? Até quando você vai ficar nécio? Até quando você vai ficar sem fé? Até quando você vai ficar chorando? Até quando você vai ficar só reclamando? Até quando você vai ficar só no mimimi? Até quando? Essa pergunta é para nos levar a despertar. Essa pergunta é para nos levar a tomar uma postura, uma posição, uma decisão. Qual a posição que você está precisando de tomar? Você sabia que tem certos problemas que só vão nos deixar na hora que a gente se posicionar? Ah, mas vai doer. Ah, mas vai machucar. Se eu tomar essa posição, vai machucar minha esposa. Se eu tomar essa posição, vai machucar meu marido. Se eu tomar essa posição, vai machucar meus filhos. Se eu tomar essa posição, vai machucar o sogro. Essa aqui vai machucar a sogra. Essa aqui vai machucar o vizinho da esquerda. Essa aqui vai machucar o da direita. Essa aqui vai machucar o de trás. Essa aqui vai machucar o da frente. Aí Deus pergunta, e até quando? Porque às vezes tem bênção que a gente só recebe quando a gente toma uma postura, uma posição. Essa é a pergunta que Deus faz para nós nesta manhã. Até quando? Porque, gente, abençoar, Deus quer nos abençoar. Isso você pode ter certeza que Ele quer fazer. E Ele quer abençoar com salvação, Ele quer abençoar com os dons e poder do Espírito Santo, Ele quer abençoar com a cura divina, Ele quer abençoar. Ele está voltando. Essa aqui é uma das posições que Ele quer que a gente tome. Jesus está voltando, então eu vou viver como se Ele fosse voltar hoje. Até quando? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, o Senhor fez essa pergunta para Israel, quando eles estavam murmurando. Até quando seria assim? Mas o Senhor fez essa pergunta também, ó Pai, para outros servos teus. O Senhor fez essa pergunta, meu Deus, para o povo de Israel, no momento que eles estavam em dúvida a quem eles iam servir, a Deus ou a Baal. O Senhor fez essa pergunta, meu Deus, no tempo de Davi, no tempo de Saul. Até quando? Oh Deus, até quando? Papai, o Senhor conhece cada pessoa que está ao vivo agora. E o Senhor conhece aquelas pessoas que vão ouvir essa palavra. Quem sabe o Senhor está fazendo uma pergunta específica para alguém. Quem sabe tem alguém orando. Quem sabe tem alguém precisando tomar uma decisão e essa pessoa está com medo. Quem sabe? Tem alguém precisando tomar uma decisão e o Senhor está esperando ela tomar essa decisão para abençoar, para liberar a vitória, para liberar a bênção para ela. Então, que o teu Espírito possa fazer com que aquele que ouvir essa palavra entenda até quando, qual a postura que o Senhor quer que esta vida tome, porque mediante essa tomada de decisão, o Senhor vai agir, vai operar, vai derramar poder, vai derramar unção, vai abrir portas e vai conduzir em vitória para a glória do teu santo nome. Pode tomar a água. E creia que há poder nessa pergunta, viu?
creia que há poder nessa pergunta e Deus vai agir mediante a sua postura. Olhe, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração e viva Cristo. Aleluia.